Quinta-feira, 5 horas da tarde aqui, no horário de Brasília, e 4 horas da tarde, lá em Cuiabá, a gente teve esse jogo na Arena Pantanal, esse Cuiabá e Vasco. A gente vai rodar aí os melhores momentos, o seu dono Sport TV, por favor. Mas, eu queria, antes de falar qualquer coisa sobre a análise do jogo com o Mansur e com o Alex, é que eu não posso aqui, no ar-condicionado, na tranquilidade, tentar fazer qualquer tipo de análise do jogo de hoje, que começou 4 horas da tarde, com 37 graus de temperatura e com mais de 40 de sensação térmica, e não levar isso em consideração no que aconteceu em campo, principalmente no primeiro tempo. Mas ainda quando você está do ar-condicionado. Exato, eu não me sinto nem à vontade de falar sobre o jogo, de criticar uma parte ou a outra. A minha crítica vai ao horário do jogo em Cuiabá. Eu estava em Cuiabá agora recente, Alex, o jogo da Seleção Brasileira, que foi 9h30 da noite. 9h30 da noite. E tava um calor insuportável pra gente que tava do lado de fora. Então, pra galera que tava em campo hoje, 4 horas da tarde, eu imagino que esses jogadores sofreram. Justifico? Não justifico. Eu não tô aqui tentando justificar a qualidade. Ajuda a explicar. Mas eu acho que isso aí contribui muito. Claro. Não atrapalha, muito. Gente. Dentro do campo atrapalha. Muito, cara. Você pode falar depois pro PC que vai participar, o calor extra, o corpo nosso, você tá em movimento, a briga dele, você não está 100%, você não consegue. E eu conversei hoje, Alex, com a reportagem que estava em campo, que me falou que estava um calor absurdo, com torcedores que não foram ao estádio, porque estava muito quente, e uma galera que estava no estádio, que me mandou mensagem na hora do jogo, falou que realmente era um calor absurdo. 5 horas da tarde, horário de Brasília, e como lá o fuso é 1 hora antes, era 4 horas da tarde em Cuiabá. Então, eu queria partir daí qualquer tipo de análise, Mansur, sobre um jogo que teve um primeiro tempo horrível, muito ruim, tecnicamente, taticamente, de tudo. Isso. Não teve jogo no primeiro tempo. Não. Agora um segundo tempo animado. Se você olha para o primeiro tempo e vê um jogo em que quase nada aconteceu, os dois times com muito pouca mobilidade, muito pouca chegada dos meias na área. O Vasco, por exemplo, hoje entrou com os 2 pontas, com o Eric Marcos e com o Peck tentando ganhar um pouco de velocidade. Mas esses pontas raramente numa situação de vantagem para uma jogada, porque tinha muito pouca aproximação. Eram 2 times muito previsíveis. Era um jogo mais lento, era um jogo pelo calor também. Exato, porque o ritmo do jogo era lento. O curioso, e aí assim, a gente vai voltar a um tema que a gente citou ao falar do Cruzeiro, porque são situações que dialogam uma com a outra. O Vasco recuperou o desempenho, o seu melhor desempenho com o Ramon Dias? Ainda não foi hoje. Agora, ele está numa fase do campeonato, se você pensar no desempenho, ele deixa preocupações para jogos que virão? Deixa. Por outro lado, 3 pontos para celebrar muito. Muito. Porque eles ajudam mas além de aproximarem o Vasco da saída da zona de rebaixamento, eles evitam que o Vasco se distanciasse demais, porque a rodada era ruim. E a vitória, ele traz também além da questão, o mínimo é eu vencer. E depois, para um possível confronto que pode desempatar, são um número de vitórias. Claro. Então, no fim de tudo, como o Vasco, esses times estão embaixo, começaram o campeonato devendo vitórias, hoje a vitória, independente de você jogar bem, melhor ou pior, no calor ou no frio, ele realmente, o vencer, ele se faz importante. O que me chamou a atenção do Vasco? Eu acho que o Vasco encontra o seu primeiro gol no momento em que, já no segundo tempo, talvez por uma temperatura um pouco melhor, ou mesmo pela necessidade, o jogo abriu um pouco. E tem até o Cuiabá no início do segundo tempo com as melhores ocasiões. Ele tem um lance, uma bola na trave, um chute do Denilson, que tem um desvio na defesa do Vasco e a bola toca na trave, e o Vasco encontra o seu gol. O curioso nesse momento do jogo é que o Ramon Dias tinha 2 substituições preparadas, o Payet e o Alex Teixeira, para entrar. 2 jogadores que acrescentariam, em tese, um pouco de qualidade técnica, capacidade criativa, especialmente no momento em que o Vasco precisasse jogar mais no campo do adversário para tentar encontrar solução com um pouco menos de espaço. O Dorival tá vendo? A gente continua depois. Já. O Dorival vai falar. Completa aqui o raciocínio e fala mais de Cuiabá e Vasco. Vamos só escutar o Dorival. Palavra para o treinador do São Paulo. Primeiro tempo. Cuiabá e Vasco. Voltando. A vitória do Vasco, você estava no meio do seu raciocínio. Então, eu estava só dizendo que pouco antes do gol... Eu já tinha esquecido com o TDAH. Eu tenho certeza disso. Que pouco antes do gol, o Ramon Dias estava com 2 substituições preparadas. Sim. O Payet e o Alex Teixeira. 2 jogadores para acrescentar, em tese, qualidade técnica e capacidade de tentar soluções em espaço mais curto, com posse, com o Vasco tentando buscar o gol, pela necessidade do Vasco. O que me surpreendeu é que sai o gol e ele mantém a entrada desses 2 jogadores, e sai o Sebastião Ferreira, que jogou como centroavante no lugar do Verratti, não teve muita influência no jogo, mas sai o Eric Marcos pelo lado esquerdo. Não que ele fizesse uma espetacular partida, mas era um escape de velocidade num jogo que o Vasco tenderia a precisar mais do contra-ataque.
Principalmente depois do gol, né? Exatamente. Essa velocidade. Exato. Que o Payet entrando pelo lado esquerdo não acrescenta tanto nesse aspecto. E nem é um jogador que recomponha tão bem. A partir daí, o Vasco começa a perder terreno no jogo e ser colocado para trás. Mais adiante, ele passa a ter o Medel marcando pelo lado direito, quando ele coloca o Léo no lugar do Paulo Henrique, lateral. Precisou sair, no caso, né? E ele coloca o Medel pelo lado direito. O Vasco vai vindo para trás. E definitivamente no final, quando ele entra com o Puma numa linha de 5. Terminou se repetindo um pouco o cenário do jogo de Goiânia, com o Vasco terminando o jogo muito perto da sua área, defendendo a área com a vantagem de que tendo Medel, Maicon e Léo, ele defendeu melhor, ganhou mais duelos pelo alto. Em Goiânia, na hora que o Goiás começou a levantar a bola, o Vasco perdeu muito desses duelos, mas tinha pouca saída de contra-ataque com o tempo. Acho que o Vasco terminou o jogo defendendo muito a área, resistindo, mas com pouco escape. Porque ele perdeu os homens de velocidade. E um problema, Mansur, que eu vi, porque o Vasco assim, se eu quero ficar mais atrás, às vezes não é o problema. O problema é que ele ficou mais atrás, mas essa linha mais alta, ela ficou muito espaçada. E não sei se foi intencional ou não, mas ele permitindo o Cuiabá vir por dentro. Sim. E ao mesmo tempo, o ideal do futebol é eu fechar realmente por dentro e eu deixar por fora, porque está mais distante do jogo. E por isso também o Vasco acabou ficando, porque eles conseguiam fazer essas bolas correndo risco de faltas, algumas bolas entrando no Daverson ali de costa para poder proteger. Eu achei que o Alex Teixeira entrou bem e adorei a velocidade dele que ele teve, que daí poderia ter colocado então ele numa beirada, porque teve até uma das oportunidades que foi do Praxedes. Talvez ele não quisesse dar ao Alex Teixeira a obrigação de recompor, né? Sim, para poder ter essa puxada. Aí deixou ele mais... Até porque fica sobrando como 9, digamos assim. Isso, porque fica um espaço maior. Só que se de repente tem um problema de eu me manter nesse lado, eu também posso trocar ele com o Payet. Só que o Payet não vai ter essa puxada. Isso. Mas o Payet vai ser aquele cara para dominar e quem tá nas beiradas de trás. Então o Alex Teixeira, ele poderia ter sido melhor acionado, porque em algumas vezes que ele saiu... Ele conseguiu ter, né? Ele tinha essa velocidade, só que os passes não foram bons, mas o Vasco ficou marcando muito atrás. Então, marcando muito atrás e deixando praticamente linha de passes para eles jogarem, vai pegando confiança. Com o Alex Teixeira e Payet também são dois jogadores que não pressionam tanto a saída. Então o Cuiabá tinha um conforto para iniciar as jogadas e ir empurrando o Vasco para trás. Aqui a torcida do Vasco tá empolgada, cara, porque animicamente é um jogo que traz de volta, né, o Vasco, né, para essa briga contra o rebaixamento. O Vasco viu seus principais adversários ali contra o Z4 vencerem, né, nas últimas rodadas. Então viu o Corinthians distanciar um pouco, a gente está vendo aqui a tabela, viu o Bahia a 37, o próprio Santos venceu o Flamengo fora de casa e a 37. Então isso resgata, né, o torcedor do Vasco, que agora segunda-feira tem um compromisso contra um Botafogo, num jogo que é crucial para os dois lados, né, no Botafogo na parte de cima da tabela e no Vasco na parte de baixo. Agora, o bom humor da torcida do Vasco é algo espetacular, que o Rigoni me mandou aqui. Um abraço para você, meu velho. Gente, hoje teve gol do Orelhano. Vocês querem falar taticamente de Vasco e Cuiabá? E de arrancada. Bonito gol. Bonito gol, mas de fato é coisa que não acontece todo dia. E não tinha acontecido ainda com a camisa do Vasco, gol do Orelhano. Eu queria ouvir o Ramon Dias. Vamos escutar então o que falou o técnico do Vasco depois aí do jogo e também o Antônio Oliveira, treinador do Cuiabá. Hoy era un día muy especial para nosotros, porque teníamos conocimiento de los resultados, ya de Santos, de Bahía y de todos los equipos que venían jugando adelante de nosotros y habían ganado. Entonces el equipo tuvo una presión extra, pero quiero decir que yo estoy muy feliz por los jugadores porque están haciendo un esfuerzo enorme. Están teniendo una personalidad increíble para saber sobrellevar esta situación tan difícil. Y en el último partido creo que merecíamos ganarlo y no pudimos ganarlo. Pero el equipo está dando el máximo de su capacidad. Me gusta la confianza que tiene la gente. De referência, não vou falar sobre arbitragem, mas é só uma curiosidade que a Câmara, que era a real para poder traçar a linha do fora de jogo, ela não foi utilizada estranhamente e acho que é elucidativa, portanto não... Acho que a olho nu, nós em Portugal utilizamos a expressão a olho nu.
nem era preciso recorrer à Câmara, mas pronto, temos assistido a tanta coisa, portanto que o que eu quero é dar saúde à competição. Alô, vascaíno! Agora você tem a chance de encontrar camisas personalizadas com frases que expressam seu amor incondicional pelo Vascão. Explore nossa incrível coleção de camisetas que celebram esse clube tão especial. E não deixe de conferir nossa categoria Fé, onde você encontrará camisetas com mensagens de amor e fé no coração. Não perca tempo, clique no link abaixo e visite nossa loja para descobrir todas as opções disponíveis. Mostre seu amor pelo Vasco com estilo.